do Senhor, querido professor, estamos felizes com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E é uma alegria ter você conosco. É um privilégio podermos servir ao Senhor no trabalho com as crianças. E a minha dica para você, professor, é que através de sua disponibilidade e voluntariedade, você permita que as crianças sirvam uns aos outros como ajudantes na aula, seja para tirar oferta, fazer oração, distribuir folhas de atividade, servir lanchinho, ajudar a arrumar a aula após a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa lição de número 6 é Na Casa de Deus eu aprendo a ajudar as pessoas. Nós também temos o tema do trimestre, eu gosto sempre de dizer que nós estamos trabalhando, Eu amo a casa de Deus. Jesus nos deixou o exemplo de servir aos outros. Somos discípulos de Jesus. E quem é discípulo de Jesus segue os passos do Mestre. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal @EBDKids, resumindo o EBD. Aqui nós ministramos o resumo da pré-aula da lição dos primários. Então eu peço que você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, curte e compartilhe a aula com outros professores, alunos, para que nós possamos fazer conhecida o Evangelho do Senhor Jesus, divulgar a palavra de Deus. Hoje aprenderemos sobre como a igreja é a expressão do amor de Deus para o mundo. Segundo Stanley Horton, dentre os propósitos primordiais da igreja estão a adoração, a evangelização, a edificação e a responsabilidade social. Quando adoramos, edificamos o nosso relacionamento com Deus. Quando ensinamos, edificamos nosso relacionamento com os nossos irmãos. E quando evangelizamos e colocamos em prática a nossa responsabilidade social, estamos alcançando o mundo para Cristo. É por isso que eu pedi a você para divulgar esse vídeo, porque aqui você está alcançando o mundo para Cristo através da palavra de Deus. E é de suma importância compreendermos que o trabalho da igreja não se dá somente no âmbito espiritual, mas também quando nos compadecemos das necessidades das pessoas, estamos abrindo espaço para que sejam alcançados pelo Evangelho. Agora então quero te convidar a orarmos. Feche seus olhinhos, ore comigo. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos por essa oportunidade e pedimos uma bênção especial para os professores, para os alunos, para cada inscrito aqui neste canal, que através da aula de hoje nós possamos aprender sobre a nossa responsabilidade enquanto os discípulos do Senhor e que nós venhamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui no trabalho de evangelização da nossa pré-aula, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Após realizar o momento de acolhimento e da oração inicial, cante alguns corinhos com os alunos sobre fazer o bem e recolha umas ofertas. Então, eu sempre trago aqui que é importante a gente cantar corinhos que façam alusão ao tema tratado na lição. Uma forma muito eficaz de aprendizagem é a apresentação de situações da realidade, a fim de que as crianças reflitam sobre o assunto abordado, pensando em soluções e atitudes concretas para colocar em prática o ensino proposto. Então, o objetivo da aula é esse, o intuito do professor, o objetivo da lição como um todo, fazer com que o aluno pense naquela situação, na sua realidade atual e apresente propostas, soluções que possam seguir ali e colocar em prática o ensino proposto. Portanto, vamos fazer uma introdução diferente ao momento da história bíblica. Essa sugestão é muito importante. Convide 2 alunos para uma pequena encenação ou realize através de 2 fantoches. Chame 2 voluntários e explique que eles ensinarão o que você for narrando.
Criança ama teatro, apresentação, então aproveite esse momento e deixe elas dar asas à imaginação. E aí então você começa. João é um menino que está sempre mal-humorado na escola. Ele não consegue ter amigos. E aí você vai pedir para um dos meninos representar o João e outro para representar Pedrinho, que é o próximo personagem da história. Um dia, ao vê-lo sozinho e triste, Pedrinho se compadeceu e decidiu se aproximar. Pedrinho perguntou o motivo de seu mau humor e João explicou que estava assim porque nem sempre tem o que comer em casa e nunca tem brinquedos. E neste momento, pause a história e pergunte à classe: qual deve ser a atitude de Pedrinho? Ele deve rejeitar João porque está sempre de mau humor e não tem brinquedos? Ou como Pedrinho pode ajudá-lo? E nesse momento você vai ouvir as contribuições das suas crianças e concluir a história narrando de acordo com a participação deles. Está aí uma dica maravilhosa de iniciar a aula de hoje. E eu tenho absoluta certeza que vai marcar a vida de seus pequeninos. Então, explore bastante ali a sua classe no sentido de interagir com eles e eles participar, se envolver completamente na história. O objetivo da nossa lição: que os alunos entendam que servir a Deus significa dar ajuda uns aos outros em amor. A maneira mais autêntica de servir a Deus é demonstrar o amor através de atos práticos de ajuda mútua, colocando as necessidades dos outros acima das próprias. O serviço ao próximo é a forma de expressar o amor divino e a gratidão pela salvação. Então aqui está uma excelente explicação no qual você pode estar passando para a sua classe, mostrando a forma de expressar o amor divino e a gratidão pela salvação que nós recebemos de Deus. O ponto central: vamos anunciar o amor de Deus fazendo bem a todos. Essa expressão significa que as pessoas pretendem demonstrar ou expressar o amor de Deus através de ações práticas de bondade e ajuda a todas as pessoas, sem exceção. É a ideia de que a fé e o amor divino são manifestados através de atos de caridade, compaixão e serviço ao próximo. Então, na lição anterior, nós falamos sobre isso, sobre ajudar. E não tem como você falar que ama, você falar que eu te amo para uma pessoa, mas não demonstrar de que forma você ama essa pessoa, pois falar é fácil. Mas o difícil é praticar, e é isso que é proposto por Deus a todos nós, que nós venhamos praticar e demonstrar de fato o amor através das nossas ações. O Memória em Ação diz assim: que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. 1 Pedro 4, versículo 10. Na versão Almeida corrigida e atualizada diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O texto exorta aos cristãos a usar os dons que recebeu de Deus para servir uns aos outros, sendo bons administradores da graça divina. O versículo também incentiva as pessoas a compartilharem as suas habilidades e talentos, dons, para ajudar outras pessoas, pois todos receberam ou recebem dons diferentes. E qual é o propósito disso? O objetivo é que todos glorifiquem a Deus em todas as coisas, administrando bem os dons que foram concedidos. Então, o propósito de servir a Deus com os nossos dons e talentos é glorificar o nome dele. E a título de curiosidade, eu vou deixar aqui qual é a diferença entre dom e talento. A principal diferença é que o dom é uma habilidade natural, inata e que já se tem desde o nascimento, enquanto que o talento é o aprimoramento de um dom ou uma habilidade adquirida através de esforço, estudo e dedicação.
Aí você pode estar levando um exemplo para a sua turma. Eu vou deixar aqui, por exemplo, alguém pode ter o dom natural de tocar piano, mas só se torna um talento, ou seja, alguém que se destaca através da prática do estudo contínuo. Ou seja, ele vai precisar de fazer aulas ali para aprimorar aquele talento que ele tem. Então, uma pessoa que tem um dom de cantar, ela canta muito bonito, ela vai fazer uma aula de canto para aprimorar a sua voz, para melhorar, né? Então é isso. Agora nós vamos à dica para a memorização. Confeccione várias mãozinhas de papel e dentro delas escreva ou cole o versículo do dia. Entregue uma mãozinha para cada criança e leia o versículo em voz alta. Pergunte a eles o que significa dom. Explique que o dom é um presente dado por Deus para usarmos em favor do nosso próximo. Então, eu recebo um dom de Deus, não é para me guardar ele para mim, mas na verdade é para me usar esse dom pela vida do próximo, abençoando a vida do outro. E como podemos usar as habilidades que Deus nos deu pelo bem das pessoas? Você pode fazer essa pergunta reflexiva aí para a sua classe. E reflita sobre o versículo proposto. Auxilie as crianças a não só memorizarem o que está escrito, mas também a extraírem a lição que o trecho quer nos transmitir. Após, peça que cada aluno presenteie um colega com a mãozinha recebida, fazendo assim a troca dos papéis. Coloque o versículo no quadro e em tamanho maior e peça que todos repitam juntos. E agora, depois de feito toda essa dinâmica aí para memorizar o versículo, vamos ver qual a sugestão do corinho para a lição de número 6. A sugestão de corinho é o hino Servir. Vamos cantar um pedacinho desse hino? Diz assim, ó. Servir, servir. Deus me deu 2 mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Posso arrumar a minha cama, posso varrer o chão, posso guardar o meu pijama, cuidar do meu irmão. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres, cobrir alguém do frio, visitar um doente, dar um abraço amigo. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, servir. Deus me deu 2 mãos para servir. Deus me deu 2 mãos para servir. Oh, então sirva alguém com as 2 mãos que você recebeu. Se você não tem 2 mãos, você pode fazer de outras formas. Servir ao Senhor de outra maneira, mas o importante é servir. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. A missão dessa semana é orar pelo país da Grécia. Antes de orar, leve um breve resumo sobre o país, algumas informações relevantes para que os alunos saibam sobre o país pelo qual vão orar, para que eles tenham conhecimento de alguma curiosidade sobre aquele país, saiba a cor da bandeira, principalmente qual é a religião predominante ali. Esse é o foco do canal IBD Kids desde o princípio. Então vamos lá. A Grécia é um país localizado no sul da Europa,
banhado pelo Mar Mediterrâneo, Mar Egeu e Mar Jônico. Faz fronteira com a Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária e Turquia. A sua capital é Atenas, uma das cidades mais antigas do mundo e berço da democracia e da filosofia ocidental. O idioma oficial é o grego e a sua bandeira possui 9 faixas horizontais, azuis e brancas, com uma cruz branca sobre o fundo azul no canto superior esquerdo. Então, vou deixar aqui a imagem da bandeira e, segundo as pesquisas, essas informações sobre a bandeira simbolizam a fé cristã ortodoxa e o mar que rodeia o país. Vamos ao monumento sugerido pela lição? Um dos monumentos mais importantes da Grécia é o Parthenon, localizado na Acrópole de Atenas. Ele foi construído no século V a.C., em homenagem à deusa Atena, protetora da cidade. Eu sempre trago aqui os monumentos importantes, trago algumas informações, que sempre que a revista coloca ali um monumento importante sobre o país, ele tem uma simbologia, um significado importante. E o Parthenon é um símbolo da arte, da cultura e da história grega antiga, representando o auge da civilização clássica, sua influência na arquitetura e na filosofia ocidental. Então é muito importante você estar passando essas informações para o aluno, para que ele conheça um pouco sobre a tradição daquela cidade. E agora, então, nós vamos à religião predominante no país da Grécia, que é o cristianismo ortodoxo grego, seguido pela grande maioria da população. E falar de Jesus não é proibido, pois o país tem liberdade religiosa. No entanto, missionários protestantes e evangélicos podem enfrentar dificuldades e resistência cultural, já que a igreja ortodoxa é muito tradicional e exerce grande influência social e religiosa no país. Então eu sempre falo que todos os países que a revista sugere, eu trago uma informação sobre eles, e a maioria aqui tem a liberdade religiosa, só que em alguns lugares, algumas regiões, podem enfrentar algum tipo de discriminação, de perseguição por causa da fé. Em algumas regiões, há preconceito e barreira contra outras expressões cristãs, mas não há perseguição severa como em outros países, é o que eu disse aqui antes. Que em alguns lugares, os evangélicos cristãos protestantes enfrentam alguma perseguição, mas ainda assim podem falar livremente do amor de Deus. E quais são os pedidos de oração pela Grécia? Ore para que Deus traga um avivamento espiritual sobre a Grécia, despertando corações para conhecerem verdadeiramente Jesus Cristo. Esse é o nosso maior intuito no Evangelho, que almas se rendam a Cristo, que conheçam a Cristo e se rendam a Ele. E o segundo pedido, ore pelos missionários e cristãos evangélicos que vivem ali, para que tenham sabedoria, força e amor ao compartilhar o Evangelho com o povo grego. É o que eu disse aqui, né? Independente deles já terem a sua religião, nós precisamos cumprir o ID de Jesus e falar do amor de Deus. Agora vamos para o Explorando a Bíblia. Que está em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, Atos 9, 36 a 42 e 1 Pedro 4, 8 a 11. Faça sempre o possível para ler todas as referências. Caso não haja um tempo hábil, faça um breve resumo sobre os textos bíblicos sugeridos como referência da lição. Mateus 25, 34 ao 40 relata um trecho do juízo final, onde o rei Jesus recompensa os justos, abençoando-os com o reino, por terem cuidado dos necessitados. E lá nesse texto também ele explica que ao alimentar os famintos, dar de beber ao sedento, acolher os estrangeiros, vestir os nus, cuidar dos doentes e visitar os presos, eles o fizeram
a Ele mesmo. Então, o corinho que nós cantamos aqui fala um pouco sobre esse texto, né, de referência da lição. Atos 9, 36 a 42 relata a história da Tábita, ou seja, da Dorcas. Ela era uma discípula de Jope, conhecida por suas boas obras e generosidade, que ficou doente e morreu. Então, ela servia ali aquela população e de repente ela adoece e morre. Eles enviaram pedido de ajuda do apóstolo Pedro, que ao chegar orou e ressuscitou a Dorcas. A notícia da ressurreição se espalhou, levando muitas pessoas a crerem no Senhor. E relata também a importância do amor, da hospitalidade e do uso dos dons espirituais para servir aos outros, enfatizando que, como o fim dos tempos está próximo, os cristãos devem viver com sobriedade e para a glória de Deus. Graças a Deus. E também esses versículos instruem a amar uns aos outros acima de tudo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Ser hospitaleiros sem reclamar e usar os dons recebidos para servir aos outros. Esses versículos também nos orientam que quem fala deve fazê-lo, e segundo a palavra de Deus, e quem serve deve fazê-lo com a força que Deus provê. Então, está aqui o resumo do texto de referência da nossa história, e agora nós vamos à história completa. De acordo com a figura 6.1, que vocês veem aqui na tela, aprendemos na aula passada a importância do amor para aqueles que seguem a Jesus. Nós vimos que o amor não deve existir só em palavras, é o que eu disse aqui no início, que o amor ele tem que ser demonstrado através das práticas, das nossas ações. E certa vez, Jesus ensinou aos seus discípulos que quando ajudamos ao nosso próximo, seja oferecendo comida, doando roupas, visitando os que estão doentes ou estendendo a mão quando precisam de um socorro, estamos fazendo como para o próprio Jesus. Então, quando nós estendemos a mão para o necessitado, cobrimos aquele que está nu, damos vestimenta para o nu, cobertor para aquele que está com frio, nós estamos fazendo isso não aquela pessoa no sentido figurado, mas diretamente a Jesus. Nós demonstramos o amor de Deus pelas pessoas quando ajudamos uns aos outros. Então não adianta só eu falar que amo, se de fato eu não praticar as obras de Jesus imitando a Ele, né? Porque a Bíblia nos diz que os discípulos seguiam o exemplo de Jesus. E quem nunca precisou de um amigo em um momento difícil? E como é bom ter alguém ao nosso lado para brincar, para nos fazer companhia e nos ajudar nos dias difíceis, não é mesmo? Essas são umas perguntinhas que você pode fazer, professor, para o seu aluno. E aí você vai dizer, em Atos 9, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Dorcas. Como podemos ver, lá na figura 6.2, ela morava em uma cidade perto do mar chamada Jope. Dorcas era costureira e tinha um bom coração, por isso sempre ajudava os pobres, fazia roupa para as mulheres viúvas e para os necessitados. Então há a importância de termos um bom coração, de ajudar o nosso próximo. Ela amava fazer o bem e por isso era uma pessoa muito querida por todos. Glórias a Deus. Quando ela morreu, as pessoas ficaram muito tristes. Dorcas era tão amada que a cidade não se conformou em perdê-la. E por isso, quando souberam que Pedro estava por perto, correram para chamá-lo. Eles ficaram sabendo que Pedro estava por ali, passando por perto ali daquela cidade, e enviaram logo pedido de socorro. E a Bíblia nos conta que Pedro orou e Deus ressuscitou Dorcas através de sua oração, como podemos ver aqui na figura 6.3. Oh, glória a Deus! Como é importante sermos úteis para Deus, para os necessitados, não é mesmo? A Bíblia diz que devemos nos amar
sinceramente e acolher uns aos outros, como lemos em 1 Pedro 4, versículos 8 ao 11. E já falamos aqui no início sobre essa referência. Observe que Deus não nos ama pela nossa aparência, por nossa força ou inteligência. Ele nos ama mesmo quando estamos fracos, quando erramos ou quando estamos tristes. Ele ama todas as pessoas, não importa a cor da pele ou a cor do cabelo, se possui muito dinheiro ou se não possui nada. Ele quer que nós aprendamos a amar desta maneira também. Vemos aqui na figura 6.4, precisamos amar aquele coleguinha na escola que é limitado, aquelas pessoas que estão nas ruas mendigando e até mesmo aquelas que não querem ver o nosso bem. E coisa difícil é a gente amar essas pessoas, mas é um mandamento bíblico que nós podemos demonstrar este amor de muitas formas. E aqui você pode, professora, perguntar de que forma. Existem grupos na igreja que visitam hospitais, penitenciárias e pessoas que vivem nas ruas também. Outros entregam alimentos, livros para pessoas carentes. E você pode perguntar aí para eles se eles conhecem algum grupo que realiza essas ações. E dizer a eles que há também irmãos que viajam para lugares muito distantes para falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que moram muito afastadas. E são casos também dos missionários, que às vezes vão para lugares onde, às vezes é até proibido falar de Jesus, mas como Deus nos deixou uma missão de divulgar o amor dele, eles vão correndo risco, às vezes até de vida, mas por amor do Evangelho. Não importa sermos pouco ou muito, Deus conta com a gente, independente da quantidade, amém? Que lição maravilhosa! Agora nós vamos corrigir as nossas atividades. E a primeira atividade diz assim: siga as dicas para completar a cruzadinha com os nomes que aparecem na história. E aqui está o quadro e as perguntas. Primeiro, nome da mulher que ajudava os necessitados. Então nós vamos encontrar o nome de Dorcas. Nome do apóstolo que orou por ela. E aí eles vão colocar o nome de Pedro. Nome da cidade onde ela vivia. Nós lemos aqui na lição hoje, é Jope. Quando ajudamos alguém, praticamos o ensinamento dado por quem? Por Jesus. Muito bem. A número 2 diz assim: pinte apenas como podemos ajudar ao nosso próximo e risque o que não fazer. Então aqui tem que prestar muita atenção, porque costumam os alunos pintarem todas as imagens que eles veem na frente. Mas aqui está pedindo apenas as ações que vai resolver de acordo com o que se pede, né? Então a resposta aqui vai ser assim. A primeira coisa que eles vão pintar, a imagem onde uma pessoa ajuda a outra a se levantar. Depois eles vão pintar também a terceira imagem, que é onde uma pessoa compartilha algo com a outra. E a quarta imagem, onde uma pessoa consola a outra que está ali triste, chorosa. E quais são as imagens que eles vão riscar? Eles vão riscar a imagem que mostra o que não fazer, que será a segunda imagem, onde uma pessoa está ignorando a outra. E isso são coisas que nós não devemos fazer. Nós aprendemos no início da lição aqui hoje, que ao invés de afastar aquela criança mal-humorada, é procurar se aproximar e ajudar ela, saber por que ela está daquela maneira. E a atividade número 3, desvende as pistas e escreva uma das coisas que Dorcas fazia para ajudar os necessitados. Então aqui você pode dar um tempinho para eles desvendar essa pista ali. E vai ficar assim. Número 1, serve para nos vestir. A outra pista, nos aquece nos dias frios. E a terceira, pode ter várias cores. A quarta é diferente para meninas e meninos. Então, você vai dar a eles um tempinho e vai corrigir com eles a resposta. Vai ser: as pistas se referem a
roupas. Por quê? Porque Doca fazia roupas para ajudar aos necessitados. A dica de encerramento: convide os seus alunos para a oração final. Peça que nesta oração apresente um pedido específico, pode ser alguém conhecido, como um colega de escola, ou uma causa específica, como orar por um enfermo. As crianças podem dizer em voz alta o propósito pelo qual vão orar. É bom que cada um compartilhando ali, você usa ajuda a orar por cada causa. Diga ao final da oração que os aguarda na próxima aula e aguze curiosidades deles, falando alguma pista da aula que vem, da aula de número 7. Agora eu quero te convidar a orar para encerrarmos a nossa aula. Querido Deus, te agradecemos por essa aula maravilhosa, pela vida de cada inscrito aqui no canal, pela vida daquele que vai assistir essa pré-aula, que está assistindo. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Espírito Santo do Senhor inspire cada professor e que nós venhamos praticar de fato esse amor genuíno, que nós possamos ajudar o nosso próximo, estender a mão ao necessitado. Que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus. E muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho da sua palavra. Glórias a Deus, bendito o teu nome. Eu quero agradecer você que ficou até o final, deixar um abraço forte, um beijo no teu coração e dizer que eu espero você na próxima aula para juntos falarmos e divulgarmos o amor de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, deixar aqui embaixo seus comentários. O que é diferente você tem visto na tia ali hoje? Hoje eu estou com alguma coisa diferente aqui. O que será? Eu aguardo a sua resposta aí nos comentários, viu? Forte abraço, tchau, tchau.